Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero trazer aqui para você uma notícia muito importante. O rabino proeminente ali em Israel, né, o primeiro entre os rabinos, ele morreu nesta última sexta-feira, dia 18, que é o rabino Chaim Kanievski, que eu já postei várias e várias notícias sobre ele, de algumas declarações que ele fez, algumas atitudes, né, que ele teve nesses últimos tempos. E isso tem chamado bastante atenção. O enterro foi marcado para esse domingo, dia 20 de março, e tem algo que ele falou antes da sua morte que realmente chocou a todas as pessoas, e eu preciso contar aqui os detalhes, gente. O rabino Chaim Kanievski, ele morreu aos 94 anos, e as pessoas ali, né, os judeus, estão realmente arrasados, chorando muito, porque o consideravam como o príncipe da Torá, como o professor, o maior entre os rabinos ali, alguém muito respeitado. E os judeus, eles estavam aguardando o anúncio da chegada do Messias vir pela boca do rabino Chaim Kanievski. Então eles estavam ali recebendo declarações, porque eu vou mostrar aqui em detalhes, né? O rabino Chaim Kanievski era um rabino que estava liderando o movimento da chegada do Messias. Ele falou várias vezes sobre a chegada do Messias e os judeus estavam aguardando, né, o exato momento que o rabino Chaim iria anunciar: o Messias é esse daqui, o Messias chegou agora, né? Podem ver o Messias. E o interessante é que antes da sua morte, o rabino Chaim, ele fez uma declaração que quando nós olhamos à luz das Escrituras, nós vemos que estas declarações dos rabinos, por mais que eles tenham rejeitado a Jesus, mas isso serve para mostrar o cumprimento profético de tudo que está acontecendo. Porque, vou mostrar aqui, né, para você algumas coisas. O rabino Chaim, nesses últimos dias, ele se levantou contra o governo, os mandatos terríveis do governo ali de Israel, que é um governo que estava ou tem mandado fechar as escolas, né, por causa dessa doença mundial, tem fechado muitas coisas ali, e o rabino Chaim, ele não concordou com isso, ele se levantou contra esses mandatos, né, de fechamento de escolas e tudo mais, e ele acabou aqui então perdendo a sua vida. Agora, no ano de 2018, o rabino Chaim, ele falou assim: o Messias já vive entre nós. É o que declarou o influente rabino em Israel. Ele falou: o Messias já vive entre nós. Quando os rabinos eles falam sobre Messias, gente, temos que entender que eles estão falando sobre o anticristo, que vai ser um falso Messias, né? Alguém tentando se passar por Cristo como um salvador da humanidade. Porque os judeus, os rabinos, eles rejeitaram o verdadeiro Messias, que é Jesus Cristo. Então eles ficam nessa daí, né, de aguardar um novo Messias. E além disso, o rabino Kanievski, ele convocou os judeus, nesses últimos anos, para retornarem a Israel para receberem o Messias. Então, milhares de judeus saíram dos Estados Unidos, de todos os cantos do mundo, e voltaram para Israel a pedido do rabino para receberem o Messias, porque de acordo com Kanievski, o Messias já está aqui. O próprio rabino Kanievski, ele falou: o Messias já está aqui, e ele declarou em rede nacional que ele estava tendo reuniões com o Messias. Então, para você ver como que os judeus estavam aguardando ali o anúncio do Messias sair da boca do rabino Kanievski, né? Ele falou: o Messias está aqui e eu estou tendo reuniões com eles. Inclusive, os rabinos que estavam sendo influenciados por Kanievski, eles não estavam querendo deixar o país para não perder a vinda do Messias. Então isso é muito sério, né? E agora, por causa deste conflito entre Rússia e Ucrânia, gente, o rabino Kanievski, ele fez aqui declarações diante desse conflito, né? Essa declaração foi feita aqui no dia 2 de março de 2022,
dias antes da sua morte aqui, e ele falou o seguinte, preste bastante atenção. O rabino Chaim Kanievski, um dos rabinos mais proeminentes dessa geração, foi questionado sobre o conflito na Ucrânia. A sua resposta foi inequívoca. A redenção final é iminente. Então aqui o rabino ele falou, né, que esse conflito entre Rússia e Ucrânia é um sinal da iminência da chegada do Messias, a iminência do Messias, dizendo que agora a chegada do Messias está mais próxima do que nunca. Isso o rabino falando. E é o maior de todos os rabinos ali em Israel, considerado, né, pelos judeus. Muito estudado, né, com certeza, por mais que rejeite o Novo Testamento, rejeite a Jesus, mas tem um certo conhecimento da história bíblica. E a história bíblica fala sobre um Messias. Eles erraram no sentido de não reconhecerem Jesus como Messias, né? Foram ali como que tendo os olhos embaçados para esta verdade, mas eles conhecem muito a tradição, a história judaica, porque viveram isso, vivem isso a todo momento. E eles estão aguardando, né, que esse Messias chegue, eles estavam ali ouvindo essas declarações do rabino Kanievski, que ele falou, Rússia e Ucrânia é um sinal da iminência do Messias. Gente, preste bem atenção. Quando perguntado se algo poderia ser feito para ser salvo das dores de parto do Messias, essas dificuldades que antecedem a chegada do Messias, o rabino Kanievski, ele respondeu para se tornar mais forte no estudo da Torá e fazer atos de bondade. Então era alguém bastante religioso, alguém que seguia à risca a Torá, ali o Antigo Testamento, né? E também o rabino Kanievski afirmou que essa atual invasão russa da Ucrânia, que ameaça para se espalhar para uma batalha multinacional, é um sinal seguro de que o Messias é iminente. Então ele falou aqui, ó, ele fez uma citação, né, do rabino Elazar Bar Avinar. Olha só, se você vê reinos provocando uns aos outros, você pode antecipar os passos do Messias. É o que ele falou. E que estes reinos lutando uns contra os outros, tudo isso vai culminar na redenção final. Então, gente, tudo isso que nós estamos vendo, né, são declarações de um rabino que passou aí a sua vida durante muitos e muitos anos sem falar sobre a chegada do Messias, né, abertamente, em rede nacional, e nesses últimos anos de vida ele falou. Isso chama bastante atenção e eu quero até te perguntar, você acredita nessas palavras do rabino Chaim Kanievski, que você acredita nessas declarações que ele falou, né, sobre este Messias, este líder que está por vir aí? Você pode comentar aqui e compartilhar esse vídeo com mais pessoas também, para que outras pessoas recebam essas informações. Muito obrigado e até a próxima.